Está na pauta do plenário a proposta de emenda à Constituição que muda o rito de tramitação das medidas provisórias. Se o texto for mantido como está, acaba o trancamento da pauta. Além disso, a análise da constitucionalidade de cada medida provisória passaria a ser atribuição das comissões de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado. Havia expectativa de que esse assunto entrasse em votação essa semana, mas o presidente da Câmara, o deputado Arlindo Knalha, disse no final da manhã que isso não deve mais acontecer. Vamos ao corredor das comissões, onde fala ao vivo a repórter Cassiana Tormin. Cassiana, qual a previsão agora para que essa proposta seja votada pelos deputados? Bom, a expectativa é votar logo que a pauta seja liberada. A proposta de emenda constitucional que altera as regras de tramitação das medidas provisórias é considerada prioritária, mas desde o mês de abril, quando foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, vem sendo aguardada também para ser votada em plenário. Apesar de algumas divergências que existem em termos de conteúdo, essa proposta é defendida por líderes da oposição e também governistas. Está comigo agora o deputado Dr. Ubiali, do PSB, base aliada de São Paulo. Deputado, agora para as próximas sessões, os próximos dias, a pauta está cheia e logo depois vem o recesso de julho. A previsão, então, é votar só depois das eleições? Com certeza, não depois das eleições, mas também depois do recesso. Nós temos pressa em votar essas novas regulamentações da medida provisória, porque há um consenso na casa de que as medidas provisórias têm atrapalhado o trabalho legislativo. E atrapalhando o trabalho legislativo impede que os deputados tenham pleno exercício da sua função. Então, tanto a oposição como a situação entende isso. Há pequenas divergências ainda de conteúdo, totalmente sanáveis pela votação, vota a maioria, ganha quem tiver que ganhar, e acredito que assim que se destrancar a pauta, será prioritário a colocação em votação dessa emenda constitucional. Fabrício, era uma demanda da minoria votar logo essa proposta. Na opinião dos partidos de oposição, há chances mesmo desse assunto ser apreciado entre o recesso parlamentar e as eleições de outubro? Olha, Fabiana, a oposição já considera essa possibilidade remota. Os deputados oposicionistas acreditam que o governo vai continuar insistindo em alguns aspectos, por exemplo, a possibilidade de anular uma medida provisória após algum tempo que ela for publicada e também de usar medidas provisórias para liberar créditos extraordinários. A oposição planeja apresentar destaques ao texto do relator, o deputado Leonardo Pisciani, e isso também toma tempo que vai se tornando cada vez mais raro até as eleições de outubro. O deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, está aqui com a gente para falar sobre isso. Deputado, na opinião do senhor, existe realmente assim, um interesse na casa, principalmente na base governista, em votar logo, em resolver logo essa questão das medidas provisórias? Bom, as medidas provisórias como estão é que não podem ficar. Aliás, elas não são um fenômeno recente no ordenamento jurídico. Antes delas existiam os chamados decretos-lei, que são provenientes inclusive da Itália. Mas a natureza e a fundamentação da sua existência se dá para que o Poder Executivo possa, em situações especiais, casos de guerra, casos de calamidade pública, casos em que precise fazer alguma alteração tributária ou financeira urgente, possa editar uma regra que entre em vigor imediatamente, mas ela fica aguardando o pronunciamento do Poder Legislativo, que é a casa, segundo a tripartição clássica de Montesquieu, que tem a tarefa de legislar, de votar as regras que estabelecem as diretrizes do convívio da sociedade como um todo. Então, a medida provisória, ela foi aos poucos sendo utilizada para tudo que se possa imaginar. Daí a quantidade muito grande, e isso provocou uma asfixia galopante na tarefa principal do parlamento, que é de legislar. As nossas pautas, muitas e muitas vezes, ficam trancadas por conta de uma grande quantidade de medidas provisórias. Ora, nós queremos simplificar o processo, estamos de acordo, todos têm essa visão, mas é preciso fazer alguns ajustes, porque a proposta em si ainda não é suficiente. Nós queremos debater melhor. Deputado Otávio Leite, o que, por exemplo, poderia ser alterado para garantir que as medidas provisórias continuem existindo, sem que também percam o papel que é de valer para essas situações de emergência, como o senhor citou? Pois é, emergência é emergência, calamidade. Não é um crédito extraordinário, tributário qualquer, financeiro qualquer, para
no aporte a uma empresa. Para isso, há a votação do orçamento, no qual a gente estima a receita e fixa a despesa, e aí é preciso prever o que será gasto em cada um dos pontos. Manda-se através de projeto de lei, não precisa medida provisória para isso. E outro aspecto importante é que uma medida, ela não pode ser editada, entra em vigor, cria efeitos jurídicos e 15 dias, até 15 dias depois, pode o mesmo executivo torná-la nula, revogá-la. Isso é complicado, anulá-la. Enfim, isso gera uma confusão jurídica no Brasil e isso deprecia a tarefa do parlamento, que tem, como eu disse, a responsabilidade maior de votar as leis no Brasil. Então, nós não somos contra a medida provisória, nós apenas queremos discipliná-la para questões essencialmente emergenciais. Pois é, deputado doutor Biali, como fica essa questão da revogação de medidas provisórias? Se os dois caráteres fundamentais da medida provisória são ser urgente e relevante, como pode um assunto numa semana atender esses dois critérios e 15 dias depois não atender mais e fazer com que o governo retire a medida provisória? De fato, Fabiana, eu concordo plenamente com o deputado Otávio Leite no que se pretende fazer. Nós temos que não podemos permitir que isso aconteça. Parte disso já está contemplado. Já não pode fazer complementação orçamentária por medidas provisórias. E a revogação é uma discussão que vai entrar, mas eu acredito que ela também não poderá ser feita. Eu concordo com isso. A medida provisória, ela passou de um tempo para cá a ser a forma de legislar. Então o governo, as pessoas interessadas nos assuntos chegavam e diziam, vamos fazer uma medida provisória, porque é só a medida provisória que resolve. Isso tem que acabar. Por isso que a característica de urgência e relevância tem que ser muito séria. Deputado Biali, na LDO, no relatório sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2009, a relatora senadora Séries Lessareco, que é do PT, já incluiu no texto a proibição do uso de medidas provisórias para a liberação de créditos extraordinários. Existe essa tendência agora dentro do próprio governo, a admissão de que isso vai acabar? Sim, o governo tem consciência, principalmente a base legislativa do governo, né? O executivo eu não tenho essa informação para ajudar, mas a base legislativa do governo, as lideranças, acreditam